Ai, ai. Se você acha que quem sofre de dores na coluna são apenas os idosos, você está muito enganado. Jovens e adultos, diferentes idades, passam por esse problema que surge por vários motivos, como o sedentarismo, a má postura, a obesidade. São diversos fatores que colaboram com esse tipo de dor. A nossa produção preparou um material que aponta alguns dados e informações sobre esse sofrimento que atinge, sabe quantos por cento da população? 85% da população. Vamos ver. Está difícil subir escadas e até mesmo caminhar? A impressão que você tem é que está carregando outra pessoa nos ombros? Pois saiba que muita gente, assim como você, sofre com dores nas costas. Mal que atinge cerca de 85% da população em diferentes fases da vida. Às vezes, mudar o colchão ou a postura pode ajudar a resolver o problema. No entanto, existem motivos mais graves que podem estar ocasionando essas dores. A hérnia de disco, por exemplo, atinge 2 milhões de pessoas por ano no Brasil. Mas outras doenças podem estar ligadas ao desconforto nas costas, como desvio de eixos da coluna, artrose e osteoporose. O importante é descobrir a origem da dor e buscar pelo tratamento para o seu caso. Agora, ajeite sua postura e fique atento às informações do programa de hoje. Estou aqui com a doutora Mariana Palladini, anestesista, especialista em dor, e também com a Daniele Cristiano, corretora de seguros, que vai contar a história dela de muita dor e hoje, segundo ela, tem uma dor tratada. Graças a Deus, né? Graças a Deus e a doutora. É muito prazer receber vocês aqui. Eu acho que é uma pauta muito importante, porque as pessoas sentem mesmo dores. Eu até falei quando eu introduzi vocês, desde que idade, assim, que pode começar a sentir dor? Na verdade... Adolescência? Sim, desde a adolescência. A gente tem as crianças que sentem as dores que a gente considera como normal, que são aquelas dores de crescimento, que tem crianças que chegam a procurar serviços médicos por causa disso. E uma coisa muito interessante que eu acho importante falar, as pessoas imaginam osteoartrose, esse tipo de patologia, como uma patologia do idoso. Mas, na verdade, ela é uma patologia que pode acontecer quando você tem um mau uso do organismo e você tem uma alteração da cartilagem, e essa é a definição de artrose, né? Então, isso pode ocorrer também em jovens. Jovens, né? de quanto, mais ou menos? Jovens 30? a partir... Não, antes, bem antes. Por exemplo, a gente tem grandes esportistas que eles acabam usando, por não fortificarem muito a musculatura, acabam usando muito da articulação e acabam se lesando muito precocemente. Antes, tipo, 18, 19 anos, 20 anos. Então, assim, isso não ocorre só na idade mais avançada, pode ocorrer bem antes. Então, as principais causas que a gente tem de dores nas costas, dor na lombar... Sim. Na verdade, assim, o que pode predispor as dores nas costas, por exemplo, o sedentarismo é uma das coisas super importantes, o imobilismo, uma má postura. Hoje em dia, a cervicalgia é muito comum, porque as pessoas ficam no celular, nos videogames, e daí, Maria Cândida, a gente pode pensar nos mais jovens, que já ficam no celular, aquelas crianças que ficam no celular, no game o tempo inteiro, né? Isso gera uma cervicalgia que está ficando cada vez mais frequente. Além disso, o tabagismo também é uma predisposição, não, pode ajudar a gente a gerar dor nas costas. Agora, o que o cigarro tem a ver com dor nas costas? Então, na verdade, você tem um metabolismo total alterado quando você fuma, né? E normalmente essas são pessoas que não fazem atividade física, que não se cuidam, então isso acaba gerando uma maior predisposição à dor nas costas, né? E é muito comum a gente ver, por exemplo, às vezes no consultório, eu sempre pergunto, né, Dani? Como é que você dorme, como é que é o seu colchão, como é que é a sua postura, como é a sua postura no trabalho. Entendeu? Isso é super importante porque são coisas que predispõem a dor nas costas. Às vezes eu fico um pouco inclinada aqui. Eu tento sentar assim. Eu vejo que você... Eu tento sentar assim, mas às vezes eu me pego assim, eu tô com um entrevistado, tá tão gostoso que eu viro assim e fico Já assim. te vi na TV assim, vou mandar um recadinho. A minha filha, que tem 11 anos, ela vive assim. E a gente toda hora fala, direita, Levanta, direita. Tá na natação
parece que está Perfeito. endireitando. Muito bom o exercício físico, né? Então, tem algum esporte que favorece, que facilita essa recuperação? Não, na verdade, assim, depende de caso para caso. A gente tem vários motivos de dor nas costas, né? Ela pode ser uma causa muscular, por exemplo, aí você tem que fortificar a musculatura. Ela pode ser uma causa por lesões na própria coluna, na própria medula, ou lesões ósseas. Então, tem 3 motivos, ou neuropático, ou você tem a parte óssea acometida, ou você tem a parte muscular. Dependendo do que for, um ou outro exercício é importante para você tratá-la. Vamos começar com a história da Daniele? Uma história de superação, viu? História de superação mesmo. Daniele, conta um pouquinho que vocês trabalharam juntas também, né? Para tratar essa dor. Sim, a doutora foi mais um anjo na minha vida, porque eu sofri um acidente de carro em 2002, onde eu fraturei as 2 pernas, o punho direito, fiquei 1 ano de cama e já era obesa. E depois fiz a redução do estômago, emagreci e numa viagem para a praia, vi aqueles triciclos praianos, aí voltei a andar, porque de bicicleta normal não conseguia, e procurei aonde venderia. Achei a fábrica, que é a Dream Bike, em São Paulo, comprei o triciclo e comecei a correr corrida de rua. Até então, eu sabia das outras lesões do acidente. No final do ano, a minha coluna travou. E eu fui no médico, num ortopedista, que não é o meu, que me acompanha, na praia, porque eu tirei uma semana de férias com meus pais. E ele, no exame clínico, falou assim, você está com uma hérnia. Eu falei, mas como que você pode, sem um exame clínico, você falar para a pessoa que ela está com uma hérnia? Daí vim para São Paulo, encontrei a doutora Mariana, por indicação de uma pessoa que corria comigo, e fui lá, cheguei travada, não conseguia levantar da cama. O movimento só de levantar, assim, doía muito, andar doía muito. Falei para a doutora, a única coisa que eu conseguia fazer era pedalar. Por mim, eu pedalava o dia inteiro, que não doía. E daí, cheguei lá, que não conseguia andar. No dia que eu fui de noite, já era outra pessoa, com o tratamento certo que a doutora me passou. O que ela tinha, na realidade? Na verdade, ela tem uma hérnia de disco. Eu trouxe até algumas fotografias, uma hérnia de disco lombar. Eu trouxe alguns slides, né, de algumas lesões mais comuns da coluna. Entendeu? Assim que ele passar, eu já falo. Eles já estão preparando. Pode ir Sim, falando. E aí, a Dani, olha aí, na verdade... tá no ar. Tá. Na verdade, esse primeiro é importante para a gente lembrar que as dores na coluna, a coluna, ela é dividida, ela que vai jogar os nervos... Jogar não, ela que vai ter os nervos que vão para diversas áreas do corpo. Pelo que a Dani estava me falando do tipo de dor que ela tinha, eu podia ver que era mais ou menos a nível de L2, L3 que estava acometido, porque a dor dela irradiava para a perna, então eu sabia mais ou menos para onde estava. As causas mais comuns de dor nas costas, se eles puderem passar o segundo, por gentileza. As causas mais comuns de dor nas costas são a artrose, aí você pode ver... Você tem o branquinho, que são os ossos, e entre os ossos você tem o disco intervertebral. O primeiro está bem... esse vermelhinho? Esse vermelhinho. Se você pode ver, o primeiro está vermelhinho e o segundo está grudadinho uma vértebra na outra. Isso é um diagnóstico de artrose. Porque deveria ter o vermelhinho Deveria ter o vermelhinho, que é o que vai fazer o amortecimento da vértebra. Nesse caso, está uma vértebra grudada na outra, o que significa que ela vai... conforme a pessoa vai andando, vai tendo atrito entre um osso e outro. E isso gera dor. E por que desapareceu? Porque todo mundo nasce com o vermelhinho. Sim, né? com o vermelhinho, que na verdade é o disco intervertebral. O que acontece por um mau uso, por exemplo, atletas que fazem ginástica olímpica, que tem grande impacto, isso aí acaba desidratando e acaba gerando uma artrose dessa forma. Entendeu? Corrida? A corrida pode ser também. Entendeu? Se fizer uma ressonância magnética, você pode ver que o disco está um pouquinho mais achatado, né? Entre outras coisas. E o que a Dani tem, na verdade, acho que é o próximo slide, que ela tinha uma hérnia de... Não, esse aí é o bico de papagaio, só para mostrar, é muito comum, e aí os leigos não entendem muito bem, né? O que é um bico de papagaio. Na verdade, é essa protusão do osso para frente, que vocês podem estar assinalado de azul. Essa protusão do osso para frente é, na verdade, um mecanismo de defesa do organismo que acaba, como ele precisa
como ele tem muito impacto do osso, ele acaba fazendo uma protusão para frente do osso, isso se chama bico de papagaio, e o próximo é o caso então, da Dani. Por exemplo, quando tem muito impacto, pode gerar esse bico de papagaio. Isso, por uma tentativa do organismo de se defender, entendeu? O organismo vai se defendendo e vai criando outras formas e mudando um pouquinho a própria anatomia dele, né? E o próximo, é o que ela tem? Estenose do canal medular. Isso, ela tem uma hérnia de disco que acaba comprimindo o canal medular. Então, assim, o disco, que é o vermelhinho, ele escorrega para trás e ele comprime o canal medular. E faz com que ela tenha essa dor irradiada para as pernas e que ela chegou completamente travada. Sabe aquele paciente que chega imóvel, assim, fala, não consigo me mexer. A dor aqui na lombar? Que é a hérnia de disco. Na lombar... E irradiava para a perna. Para a perna. Isso. Dependendo... Tem a ver com o acidente dela? Não tem a ver com o acidente dela. Isso aí foi provavelmente algum outro... como foi agudo, né, Dani? Provavelmente ela fez algum exercício. Sabe quando a pessoa fala assim, é muito comum, eu vou pegar um peso, ai, travei. É porque aí o disco escorrega para trás e aí ele dá uma pressionada na medula e por isso gera muita dor. E foi isso que aconteceu com a Dani. Na verdade, o que eu fiz foi que eu mediquei ela com... o que a gente usa para tratar a dor crônica são anticonvulsivantes, antidepressivos, não por depressão, mas porque como tem a compressão da medula, tem uma dor de característica neuropática. E eu entrei com um analgésico potente, que eu tenho muita mão em manipulá-lo, porque no Centro Paulista de Dor a gente mexe só com dor. E aí, à noite, ela já teve um bom benefício em relação à dor. E é uma história de superação lá no consultório. E você já está há quanto tempo... assim, tratando com a doutora desde o começo do ano. E já entrou com medicação forte, né? Por causa da dor crônica que estava, aguda, desculpa. E agora eu já estou A gente só tá desmamando. Tá desmamando. Só tô com 2 medicamentos, porque a doutora pediu, você precisa fazer algum fortalecimento além da corrida, né? Tentei fazer o RPG, não dava, e consegui uma parceria com uma academia perto de casa, aonde eles estão fazendo fortalecimento e está ajudando bastante para eu poder conseguir fazer as corridas, atividades normais. Me descreve essa foto, Dani. Essa foto, Essa foto é uma das que eu mais amo. Esse é o triciclo que eu corro. Aquele cachorro é o meu, a Nick. Eu comecei a correr com meu pai, com ele. E aí a gente estava correndo na primeira corrida do Corinthians, que eu sou corintiana. E o apelido dele é Nick Bold, porque na largada ninguém pega ele, nem os guias que vão junto comigo. E essa foi uma corrida antes da dor que deu aguda. É que essa corrida para mim essa foto para mim é muito enigmática. E você ganhou prêmios, medalhas? Sim, sim. E todas essas daqui foram depois do tratamento, né? Ah, depois? Depois do tratamento. Só o troféu da corrida da padroeira, que foi o ano passado, que eu não tinha ainda dor aguda. Aí, na sequência, primeiro aquela dourada do 21, que eu ganhei troféu. Na verdade, não tem troféu para PNE, não são todas as corridas que têm troféu para PNE. Explica o que é PNE. PNE é portador de necessidades especiais, né, deficientes, e não são todas as corridas. Então, eu cheguei em primeiro, na categoria, eles me deram uma medalha que eles chamam Top 100. Aí, em seguida, foi o treino da Operação Fora Mimimi, que também é a Monique, que me patrocina também. E daí eu falei para a doutora, ó, tô sem dor, agora eu quero ir para um desafio. Nunca tive assim, almejei fazer maratona. Mas aí tem o treino da fé, que sai de Tremembé e vem para Aparecida. Imagina o meu medo, né? 41 quilômetros, só deixei meu pai, minha mãe, a doutora, todo mundo de cabelo em pé. Eu falei, não, eu vou. A doutora até me deixou um remédio, falou assim, ó, assim que terminar, se você ficar com muita dor, você toma. Tanto que o tratamento estava certinho, que eu não precisei tomar. É aquela medalha lá, do treino da fé, que eu fiz, 41 quilômetros. Pedalei os 41 quilômetros, sem dor, sem problema nenhum, sem nada. Aí a próxima foi a da ASICS, da SP City Marathon, que daí tinha premiação para PNE, então é a medalha junto com o troféu. Parabéns, Dani, parabéns. Superação. A pessoa que está assistindo agora o programa pode estar se perguntando assim, eu tenho bico de papagaio, eu tenho hérnia de disco e sofro com isso durante tanto tempo que meio que deixei lá. Isso é comum. Então, o que ela deve fazer?
Então, na verdade, tem que ter uma boa avaliação criteriosa. Tipo assim, minhas consultas, a Dani sabe, demoram 1 hora, porque você tem que ver toda a história clínica do paciente, você tem que examinar ele como um todo do ponto de vista neurológico e na sequência, se necessário, se ele já não tem algum exame, ver um exame de imagem. O mais comum para a coluna, a gente solicita ressonância magnética mesmo. E o que ele precisa é não ficar sofrendo por dor. O que eu fico muito triste, mas hoje em dia eu dou aula em algumas pós-graduações e eu fico feliz porque hoje em dia as pessoas pensam mais na dor. Você não precisa, nós estamos em 2017, existem vários métodos. A grande maioria das dores da coluna hoje em dia não são cirúrgicas. Existem alguns bloqueios, tem alguns bloqueios que eu faço, se necessário for, para tirar a dor mais aguda do paciente, ou se não, o tratamento clínico e um fortalecimento. Por que a Dani deu certo? Tudo através de remédios, né? Medicamentos, eventualmente bloqueios no centro cirúrgico e também o que é mais importante é uma boa fisioterapia, uma boa reabilitação. Porque muitas vezes você fortificando a musculatura, apesar da coluna estar no dorso, se você fortificar, por exemplo, a musculatura do abdômen, você consegue suportar um pouco mais o seu peso sem sobrecarregar tanto a coluna. Você precisa de uma boa fisioterapia, de um bom restabelecimento. Pilates também deve ser bom, né? Pilates é muito bom, RPG, depende do que for. Vamos responder a pergunta do Werther Severiano? Claro. Meu nome é Werther Severiano, sou de São José dos Campos, fui diagnosticado com uma ruptura discal. Esse problema tem cura? Obrigada, Werther, pela pergunta. Obrigada, Werther. Na verdade, a ruptura discal, dependendo do grau de ruptura, se ele não está acometendo completamente a sua medula, tranquilo, a gente pode tratar do ponto de vista clínico, né? Com fortalecimento, com fisioterapia. Se essa ruptura é completa, aí ele tem que procurar um cirurgião para ver se não é realmente cirúrgico. Porque a ruptura, você tem o disco e é como se ele explodisse do centro para o meio. Se isso aí vai e comprime a medula, aí ele pode ter repercussões importantes. Né, a cirurgia de hérnia de disco, bico de papagaio também faz? Bico de papagaio não mas hérnia de disco eu conheço bastante gente que fez. Sim. Resolve? Se bem diagnosticado e bem indicado, resolve. Mas hoje em dia, cada vez menos eles operam hérnia de disco. Eu trabalho junto com cirurgiões de coluna que me mandam o paciente para eu fazer analgesia, ele conseguir fazer uma boa fisioterapia, a gente tira ele da cirurgia. Até a estenose de canal, a gente consegue fazer, se eventualmente se necessário, algum bloqueio, e esse paciente melhora da dor e consegue reabilitar. O problema é que antigamente tentava-se reabilitação sem tirar a dor do paciente. Isso é impossível. A Dani não conseguiria fazer nenhum exercício se tivesse sem analgesia. Não dá, é impossível. Então, hoje em dia, existem as cirurgias minimamente invasivas hoje em dia. Não se usa mais abrir a coluna e colocar um monte de pino. Isso aí é mais restrito para alguns casos específicos. Certo. Tânia Raquel, minha coluna dói com o frio. Isso é normal? Obrigada, Tânia. Muito bem, Tânia. Sua dor deve ser de provável etiologia neuropática, porque está lesando os nervos mesmo. Porque a dor neuropática ela tem a característica de piorar com o frio e melhorar com o calor. Por isso, às vezes, uma bolsinha de água quente ajuda bastante esses pacientes. Mas nessa temperatura, o consultório enche. Por que o idoso sofre mais com frio? Então, porque o idoso, ele tem uma característica, ele tem uma dor também puxando para o neuropático, e aí isso gera todas as dores neuropáticas, por alteração do sistema somatossensorial, elas pioram muito com o frio, né? E a artrose, a osteoartrose, ela também é muito comum piorar com frio por causa disso, porque também tem componente neuropático associado. Doutora, eu vou perguntar coisas meio óbvias aqui, porque eu não conheço, Fica à vontade. A pessoa pode nascer com artrose ou não? Se desenvolve? Não. Todas essas coisas que você falou, hérnia de disco, bico de papagaio, vão por causa desenvolvendo do nossa postura. Veja, antigamente, né? A gente supõe que a gente venha dos macacos, que a gente poderia andar dessa forma e de repente a gente virou bípede, né? De andar só com as pernas e a gente acha que a coluna tem que suportar tudo, né? Isso não deveria ser dessa forma.
né? Se a gente fortificasse a musculatura, existem músculos pequenininhos ao longo da coluna que a gente nunca fortifica. Então a gente tem um mau uso do nosso organismo. E como eu te falei, sedentarismo, má postura na hora de dormir, as pessoas dormem, quando vai levantar, levanta, tá errado, tem que virar de lado, levantar. Então, é um mau uso do nosso organismo. Qual é o colchão ideal? Ah, difícil dizer. Na verdade, existem os colchões ortopédicos que são mais duros um pouco. Se o paciente se adequa com aquele, o que é ideal mesmo é você dormir de lado com um travesseiro no meio da perna, e aqui um travesseiro que sua coluna não fique não baixo e nem alto. Entendeu? Tipo, você tem que ter um travesseiro com essa distância. Isso é o ideal. Né? E um colchão que não seja tão mole. Os colchões moles são piores. Hoje em dia existem colchões ortopédicos com densidade de 33, 28, mas o paciente tem que se adequar também. Se ele está acostumado com um colchão super molengo, não adianta você mudar abrupto. Isso vai gerar outros tipos de dor. Seria bom o consultor ir até a casa da pessoa, Sim, avaliar o peso, avaliar o espaço. O peso é fundamental, Bom, doutora, muito obrigada, doutora Mariana Palladini, com 2 L's. O contato dela é www.centropaulistadedor.com.br. Vocês podem acessar o site, lá deve ter várias informações, lá né, tem, doutora? O site inclusive, um contato direto, tem? Tem, lá tem um contato direto, mas tem o telefone da clínica também, que é o 11 30 69 60 69. Desculpa, 3064 60 69. Eu tô aqui do lado da Maria Cândida, a gente fica um pouquinho mais Imagina, doutora. Mas lá no site também tem um contato direto da clínica. Quero agradecer a Daniele Cristiano, que veio aqui mostrar a sua história, suas medalhas, que tá melhorando da dor. Daqui a pouco você para de tomar esses 2 remédios e aí você vai deslanchar na sua corrida. Já deslancha, né? Porque se você ganhou 4 medalhas, ainda pós-dor, então, ó, só dá sucesso pra você. Na verdade, tem um monte, né? Mas aqui não dava pra trazer toda. Muito obrigada, doutora. Imagina. Pode ficar sentada. Obrigada, Daniele. Venha sempre. Sucesso, viu?